Olá pessoal, então, como eu disse mais cedo, vou estar gravando essa aula aqui para a gente concluir o nosso capítulo 26 e assim poder dar continuidade às atividades de avaliação. Esse fim de semana eu vou elaborar nossa segunda avaliação, baseada nos capítulos 24, 25 e 26 da nossa disciplina, tá? E hoje nós vamos então falar sobre resistência e resistores. Continuando o capítulo 26, certo? Bom, então o conceito de resistência elétrica, ele surge, intuitivamente nós podemos dizer que qualquer equipamento que por onde passa uma corrente elétrica, ele vai gastar energia. Intuitivamente a gente pode falar em gastar energia. Fisicamente, o que vai acontecer é que vai ser realizado um certo trabalho nesse equipamento e esse trabalho é uma energia, né? Só que como a gente está trabalhando aqui com potencial em vez de energia potencial, então a gente estuda, na verdade, o quanto de trabalho foi realizado aqui, que vai ser numericamente igual à variação de energia potencial que foi gasta, só que nos interessa isso por unidade de carga. E isso é nada mais, nada menos que a variação de potencial. Então, toda vez que um equipamento, um fio, qualquer coisa gasta energia elétrica, o que vai acontecer é que vai ter o que a gente chama de queda de tensão, ou seja, queda de energia potencial. Então, se aqui, nesse ponto onde a corrente está chegando, o potencial fosse, digamos assim, 20 volts, e bem aqui ele passou a ser 10 volts, né? É um pouquinho chato isso, mas a unidade de potencial é o volt, e a grandeza também se chama voltagem, né? Potencial V. Então acaba confundindo, mas a gente lida com isso. Então, essa variação de potencial a gente representa pela própria letra V, por uma questão de tradição histórica, como comenta lá o Halliday. Então, a própria diferença de potencial a gente chama de V, assim como o próprio potencial. É assim que a gente fala em circuitos. Então, a partir disso, a gente pode definir uma grandeza física associada a um equipamento, um dispositivo, né, que é a grandeza chamada resistência elétrica. A resistência elétrica é igual à variação de potencial, tá? Lembrando do que eu acabei de falar, esse V não é um potencial, é uma diferença de potencial. Então a resistência vai ser igual à diferença de potencial que foi gasta, que nesse caso aqui seria, por exemplo, 10 volts, né? Essa V, que vai ser a diferença de potencial aqui, seria 10 volts, certo? E E aí, a partir daí, a gente calcula a resistência. Então, a resistência ela é a queda de tensão que aconteceu no equipamento, ou seja, a DDP, entre a entrada e a saída da energia desse equipamento, dividido pela corrente que atravessa esse corpo, ok? Então, se bem aqui fosse uma corrente, digamos, de exemplo, se eu botei um exemplo aqui, então, exemplo, se tiver uma queda de tensão de 6 volts e passar uma corrente de 1 ampere, então essa resistência vai ser igual a 6 volts dividido por 1 ampere, que vai ser o que a gente chama de 6 ohms, né? Porque a unidade de resistência é essa grandeza chamada ohm, que é OHM, representado pela letra grega ômega, tá? Essa letra grega, ela é mais ou menos assim. Quando houver uma letra grega numa questão, eu peço que vocês venham aqui no Google, tá? Então, por exemplo,
A gente vem aqui e digita alfabeto grego. Aparece não só na ciência, mas na engenharia também aparecem letras gregas, tá? Então, ó, a gente tem aqui o alfabeto grego, né? E essa letra que eu falei agora é o ômega, essa última aqui, do lado direito embaixo. Esse é o símbolo maiúsculo dela. Quem já jogou Deus da Guerra já viu. Outro exemplo, por exemplo, essa daqui é a letra grega sigma, ó. Ela tem uma bolinha e tem um tracinho aqui para o lado direito, certo, pessoal? Então, algumas pessoas escreveram errado essa letra grega aqui e ela estava mais parecida com um 6, né? Por esse motivo eu não considerei, porque estava muito, muito, muito parecida com o 6, que dá a impressão de que quem fez isso não sabia o que estava fazendo. Então eu peço que vocês tenham um capricho na hora de escrever essas letras gregas aqui, tá? E eu estou introduzindo mais uma aqui. E nessa segunda avaliação eu não vou mais dar pontuação também para quem esqueceu unidades, porque já é Física Básica 3, vocês já fizeram Física 1 e 2, já deu tempo de aprender a colocar unidades e também o símbolo de seta em cima do vetor, tá bom? Então, feitas essas observações, a unidade de resistência é o ohm, que é essa aqui, e ela é igual a 1 volt por 1 ampere. Então, ela é a resistência elétrica de um certo equipamento aqui, que tem uma queda de tensão igual a 1 volt quando passa uma corrente de 1 ampere. Isso é um ohm, uma resistência de 1 ohm. Assim dá para entender que é um ohm, né? Mas se eu fizesse, por exemplo, assim, não daria para entender, certo? Então eu peço que vocês tentem fazer bem parecido. Aí, um objeto que tem resistência elétrica é chamado de resistor. Na prática, todos os equipamentos vão, vão dar uma queda de tensão, então eles podem ser vistos como resistores, a não ser aqueles que fornecem energia, né? E, certo, pessoal? Então, é claro que vai ter exceções e tal, de situações muito específicas, por exemplo, um circuito preso num... Enfim, se a gente desprezar a resistência do fio, ele vai ter em curto-circuito e tal. Mas, no geral, tudo tem uma certa resistência elétrica, que a gente pode chamar, tá? E, então, a gente representa isso num circuito por esse símbolo bem aqui, ó, esses dentinhos, certo? Isso aqui é um resistor num circuito. E a resistência geralmente é representada pela letra R. E aqui do lado direito tem vários exemplos de resistores. Então, tem um pequenininho, médio, maior, maior, e tem vários tamanhos. E esse tamanho, ele tem a ver com a quantidade de material resistente que tem aqui, que vai aumentar a resistência elétrica dele, ou seja, a dificuldade que ele fornece em passar a corrente, né? Porque imaginem só, aqui tem um resistor, aqui tem um circuito, ó. Esse aqui é um exemplo de um circuito, onde tem um resistor aqui, certo? Então, se aqui forem 10 ohms e aqui tiver uma fonte de 12 volts, né? Então, eu já sei, eu posso calcular a corrente. A corrente vai ser encontrada através disso aqui, de que a resistência é DDP sobre corrente. Então, a corrente vai ser DDP sobre R, que vai ser 12 volts sobre 10 ohms. Então, a corrente vai ser 1,2 ampere. Certo, pessoal? Então, o que significa dizer que essa queda de tensão é 12 volts? Quer dizer que entra bem aqui um potencial de 12 volts, mas do outro lado do resistor sai um potencial zero, certo? Então, isso é a queda de tensão. O fato dessa... Lembrando que esse aqui é o sentido convencional da corrente, do positivo para o negativo. Então, aqui vai ter mais 12 volts. Depois do resistor vai ter zero, tá? Então,
essa queda de tensão é que significa o gasto de energia, né? E o quanto vai ter de queda de tensão é determinado pela resistência, ó. Porque se a resistência for maior, né? Se a resistência for maior aqui, a corrente vai ser menor lá. Então vejam que esse nome é muito apropriado, quer dizer, se a resistência for alta, a corrente vai ser baixa, porque ele vai oferecer mais resistência à passagem da corrente. Então a quantidade de corrente que vai conseguir passar vai ser menor se ele for muito resistente, né? E outra coisa interessante de comentar é que essas linhas coloridas aqui nos resistores não estão aqui à toa. Elas representam um código, né, que fornece o valor da resistência, que eu não sei de cabeça, mas que quem trabalha mais especificamente com isso, né, especialmente física experimental e engenharia elétrica, podem, em muitas situações, ser obrigados a memorizar isso. Então, por exemplo, código de resistores, né? Tem como vir aqui, ó. Cada um tem um significado. E, dependendo da situação, pode não ser muito simples de calcular isso, ó. Quer ver, ó? Esse daqui, resistores padrão, possuem 4 faixas, né? Esse, no caso desse aqui, 550 quiloohms, 10% de tolerância. E assim vai. Tem uma tabela, né? Não vou cobrar isso daqui com vocês. Eu estou comentando a título de curiosidade, tá? Mas, enfim, é assim que funcionam mais ou menos os resistores. Um exemplo muito interessante de uso dos resistores, não tanto aqui na nossa região norte, né? Onde nós temos esse calor maravilhoso o ano inteiro, mas nas regiões sul, sudeste, né? Uma parte do centro-oeste, enfim, nas regiões do planeta, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, onde existem estações do ano bem definidas, que não é o nosso caso aqui, porque a gente está próximo da linha do Equador. Nessas regiões existe inverno, né? Como vocês sabem. E no inverno as pessoas usam chuveiro elétrico para aquecer a água, né? E o princípio do chuveiro elétrico é uma coisa chamada efeito Joule, né? O efeito Joule é que a passagem de corrente aquece o resistor e libera calor. Então, os resistores, quando passa corrente, eles sofrem um aquecimento, e esse aquecimento é o que é o fundamento do funcionamento do chuveiro elétrico. Então, essa barra de metal aqui, enrolada, é uma resistência elétrica, certo? E essa resistência elétrica é o que vai fazer a água aquecer no chuveiro. Então a água vai passar pela resistência, vai sair quente. Então vejam que o resistor ele não tem só uma função de fazer parte de um circuito assim, digamos, como a gente gosta de pensar, né, de um micro circuito e tal, coisa muito pequenininha. Não, ele tem muitas funções. Se vocês forem atrás na internet, tem muitas aplicações dos resistores, inclusive para proteger as casas e tal, em algumas situações. Ele serve para baixar a tensão, então ele pode ser usado em algumas situações também como proteção. Não é o caso das nossas residências que a gente coloca fio terra, não tem nada a ver, né? A coisa do fio terra é outra coisa. O funcionamento dele é por outro motivo, melhor dizendo, né? Mas os resistores estão presentes na nossa vida. Muito bem. E aí, além do conceito de resistência, existe um conceito muito importante que é o de resistividade, tá? Então, a diferença entre resistência e resistividade é mais ou menos a mesma diferença que existe entre massa e densidade, certo? Por quê? Porque é mais ou menos assim, ó.
Vamos imaginar primeiro uma situação aqui de um fluido. O fluido ele tem massa e tem volume, né? Quando ele está aqui num equipamento. A uma certa temperatura que a gente poderia dizer que é 30 graus, que é a nossa temperatura ambiente aqui. A maior parte do tempo, né? E aí, a essa temperatura, ele vai ter uma certa densidade, que vai ser massa sobre volume, né? Então, isso é a densidade de massa, densidade de matéria, que vai dizer quantos gramas tem em quantos quilogramas tem em cada metro cúbico ou quantos miligramas tem, etc. Uma unidade de massa por uma unidade de volume dá a densidade, certo? Da mesma maneira, a gente pode fazer uma analogia dizendo o seguinte, ó. Imagina que a gente tem dois resistores feitos exatamente do mesmo material, só que um deles tem 10 ohms e o outro tem 30. O que é que eles têm em comum? Eles têm em comum que eles são feitos do mesmo material, né? Então eles têm uma propriedade comum. E que propriedade é essa? É a resistividade, tá? Então a resistividade, ela é uma característica de um material e não de um equipamento. Então, fazendo analogia com fluidos, seria mais ou menos o seguinte: se eu tiver 1 litro de água em 1 decímetro cúbico, 1 quilo de água, melhor dizendo, e 1 decímetro cúbico, que é 1 litro, eu vou ter uma densidade, né? Que é 1 quilo por litro. Agora, se eu tiver 2 quilos em 2 litros, eu vou ter a mesma densidade, densidade da água. Então, mais ou menos a mesma coisa acontece aqui com os resistores, quer dizer, a resistência pode mudar, mas se eles forem feitos do mesmo material, a resistividade não vai mudar. Então, a resistividade é como se fosse uma densidade de resistência. Essa é a analogia, é como se fosse uma densidade de resistência, quer dizer, se eu pego um material que tem uma certa resistividade aqui e construo um resistor que tem aqui 10 ohms, mas se eu botar em série aqui outro para construir, eu vou estar construindo, na verdade, um de 20 ohms, né? E como é que eu sei disso? Porque eu sei que os dois têm a mesma resistividade por serem feitos do mesmo material. Então, existe uma diferença entre resistência e resistividade. A resistividade é uma característica do material. Então, por exemplo, o silício vai ter uma resistividade, a água vai ter outra, o ar vai ter outra, o metal, o alumínio vai ter uma, a platina vai ter outra resistividade. E eu só vou saber a resistência quando eu usar esse material e disser, bem, aqui tem 5 gramas de alumínio, tem 100 gramas de silício e assim por diante. E também o formato vai depender do formato e etc. Certo? E aí eu vou ter a resistência. Mas para saber a resistividade, basta saber o material de que ele é feito. E aí, para a gente conseguir ter uma expressão para resistividade e relacionar ela com a resistência, vamos imaginar uma situação aqui. Um circuito bem simples, né? Vamos imaginar esse circuito bem simples aqui da figura. Esse circuito aqui. Então tem uma fonte de tensão aqui, uma bateria, e bem aqui tem um resistor R, de resistência R, tá? Vamos entender isso. A gente definiu resistência como sendo tensão sobre corrente. Só que agora a gente quer escrever isso em termos de uma espécie de densidade, que é a resistividade, né? Como eu disse, é uma densidade de resistência. Então, aqui a gente não vai poder trabalhar com potencial nem com a corrente. A gente tem que trabalhar com eles, entre aspas, normalizados, né? Ou seja, eles em forma de densidade. E o análogo deles em forma de densidade é o campo elétrico e a densidade de corrente. Por quê? Porque o campo elétrico ele é força sobre carga.
Então, ele mede a força por carga. Então, isso é uma espécie de densidade, né, de força por unidade de carga, de maneira que eu posso calcular isso em qualquer ponto do espaço sem precisar de carga-teste. E a densidade de corrente é uma corrente por unidade de área. Então, ela também é uma espécie de densidade. Então, a partir daí, a gente define a resistividade ρ. Olha aí, mais uma letra grega, tá, pessoal? Não confundir ela com o P, ela não é um P, ela é o R do alfabeto grego, tá? Então, ela é feita assim, a gente puxa aqui de baixo, ó, faz assim e vem. Esse é o ρ, tá bom? A densidade ρ, ela é igual ao campo elétrico dividido pela densidade de corrente. Essa é a definição de resistividade, tá? Então, a definição de resistividade, só para deixar bem claro aqui, é ρ igual a campo elétrico dividido por J. Que campo elétrico é esse? É o campo elétrico sobre o resistor, que está atuando sobre o resistor causado aqui por essa diferença de potencial da bateria. E que densidade de corrente é essa? É a densidade de corrente que passa através do resistor, né? Então, assim a gente define a resistividade do material, que não vai depender do tamanho do resistor, porque justamente eu estou trabalhando com densidades aqui. Então, o tamanho não vai influenciar. Certo? Então, se eu pegar um resistor de alumínio de 10 ohms ou de 200 ohms aqui, a resistividade vai ser a mesma para os dois se eles estiverem feitos do mesmo material. Porque o campo elétrico vai depender da bateria aqui e a densidade de corrente não vai ser influenciada pelo tamanho. A corrente vai ser, mas a densidade de corrente não. Ela vai ser a corrente sobre a área, tá? Então a resistividade não vai mudar. Ou ainda que mude o campo elétrico e mude o J, eles vão mudar na mesma proporção, de maneira que a resistividade vai permanecer sendo isso aqui. Tá? Então a resistividade é sempre E sobre J. Só que como E e o J são vetores, a gente não pode dividir vetores. Então a gente não pode fazer E sobre J. Isso aqui não existe. Tá? Não existe, nunca escrevam isso. Tá bom? Vou até apagar para não ficar aqui, pode ser que alguém veja e ache que está certo. Então, a maneira mais, digamos assim, geral de fazer isso é a maneira vetorial. Então, a gente passa multiplicando e considera eles como vetores. Então, a maneira vetorial de escrever essa definição de resistividade é essa aqui. Vetor E igual a ρ vezes vetor J, ou seja, campo elétrico é igual a resistividade vezes densidade de corrente. E aí vamos ver qual é a unidade de resistividade, né? Vamos entender. Esse negócio de colocar entre colchetes é uma maneira simples de representar a unidade, tá? Então, resistividade entre colchetes seria a unidade de resistividade. Esse não é o mais correto, segundo a análise dimensional que geralmente se faz, né? Envolve uma simbologia lá para comprimento, tempo, etc., que eu não vou usar. Mas isso aqui é suficiente porque a gente está fazendo. Então vamos representar assim, entre colchetes ρ, a unidade de resistividade. E aqui entre colchetes E seria a unidade de campo elétrico e aqui a unidade de densidade de corrente. Por quê? Porque nós acabamos de ver que resistividade é campo sobre densidade de corrente. Então vamos pensar um pouco sobre qual é a unidade de campo elétrico e vamos pensar um pouco também qual é a unidade de densidade de corrente, né? Então, sendo o potencial medido em volts e aqui o comprimento medido em metros, então, e a diferença de potencial sendo dada por essa integral aqui, como a gente viu no capítulo 24, então, volt, aqui já é a unidade, né, que é volt, ela é igual à unidade de campo elétrico vezes metro, porque bem aqui vai ter um campo elétrico que vai ter uma certa unidade e aqui vai ter o metro. Isso vai dar 1 volt.
né? Então, a unidade de campo elétrico é volt por metro, passando esse M dividindo, que é como está bem aqui, tá? Então, a unidade de campo elétrico é volt por metro. Isso aqui tudo no SI. Tudo que nós estamos discutindo é no sistema internacional de unidades, tá? E a unidade de densidade de corrente? A gente encontra pela relação entre corrente e densidade. Um jeito mais fácil de fazer isso seria lembrar que J é I sobre A aproximadamente. Então, mesmo que essa relação não valha sempre, a relação de unidade que ela fornece é sempre válida. Então, ela vai dar ampere sobre metro quadrado, né? Ou a gente pode ver através dessa integral também. Como é que fica? Então, fica a unidade de corrente, que é o ampere, aqui, vai ser igual à unidade de densidade de corrente, que é o X da nossa questão aqui, que a gente quer descobrir, vezes o dA, que é a área. Então, a unidade de área, que é metro quadrado. Então, a unidade de densidade de corrente vai ser ampere sobre metro quadrado aqui. E aí, finalmente, a gente pode escrever a unidade de resistividade como sendo volt por metro do campo elétrico e ampere por metro quadrado da densidade de corrente. Então, a gente divide os dois aqui, segundo essa primeira expressão, e fica V, que é volt por metro, dividido por ampere por metro quadrado. Então, ali fica 1 sobre metro dividido por 1 sobre metro quadrado, que é a mesma coisa que metro quadrado sobre metro, que é metro, né? E aí fica esse metro aqui fora. E o resto fica volt sobre ampere. Né? Só que volt sobre ampere é a unidade de resistência elétrica. Por quê? Porque resistência é tensão sobre corrente. E em unidades isso é volt dividido por ampere, né? Então isso vai dar um ohm. Isso aqui vai dar um ohm. Certo? E aí fica ohm vezes metro. Então essa vai ser, no fim das contas, a densidade, a unidade, né? No Sistema Internacional de Unidades de resistividade, tá? Que é o que está circulado aqui embaixo. Ohm vezes metro, a unidade SI de resistividade. E aqui nós temos uma tabela com várias resistividades de vários materiais, tá? Então vejam que aqui a gente tem prata, cobre, ouro, alumínio, manganim, não, tem que ver no livro, isso deve ser uma liga, né? Metálica. Tungstênio, ferro, platina. Então aqui tem vários materiais metálicos, vejo que todos eles têm a mesma ordem de grandeza, né? Ou seja, todos eles têm a mesma potência de 10 aqui, que é 10 a menos 8. Então a gente pode dizer assim que a resistividade de um metal é da ordem de é da ordem de ρ, da ordem de 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro. Certo? Tá bom? Então, olha só. Essa é mais ou menos a ordem de grandeza dos metais, sendo que o menos resistente seria, dessa lista, pelo menos, a prata, e o mais resistente seria a platina. Então, é possível fazer uma liga metálica aqui para achar um valor intermediário, certo? E aí existem também os semicondutores e os isolantes. Semicondutores a gente vai discutir só na quinta-feira, né, quando a gente continuar o conteúdo para a última avaliação. E tem também os isolantes, que são realmente dielétricos, que têm uma resistividade muito elevada, né? Então, por exemplo, o vidro tem uma resistividade da ordem de 10 a 10 a 10 a 14, o que seria mais ou menos 10 a 18 vezes mais resistente que um metal. E o quartzo fundido, 10 a 16.
Os semicondutores, justamente, eles têm uma resistividade intermediária entre os bons condutores, que são esses aqui, que são os metais, e os isolantes, que são os dielétricos, né? Só uma observação sobre os semicondutores, né? O semicondutor, ele não é um material puro, né? Então, por exemplo, com o silício, a gente pega o silício, se a gente pegar o silício, ele é isolante. Só que se ele sofrer um processo de depositar impurezas nele de maneira controlada, que tem várias maneiras, aí ele passa a ser semicondutor de verdade. Então, o silício não é um semicondutor, apesar dele estar escrito aqui. Ele é um isolante. Só que o silício com impurezas, feito da maneira correta, se torna um semicondutor, tá? Porque justamente semi é de meio, né? Metade do caminho. Então ele vai ter uma resistividade que é intermediária entre um metal e um isolante. Quer ver, ó? O metal tem 10 a menos 8 de resistividade, o isolante tem 10 a 14. E o semicondutor é 10 a menos 4, 10 a menos 3. Então ele é cerca de 10 a quinta vezes mais resistente que um metal e cerca de 10 a 14 vezes menos resistente que o vidro. Então ele é justamente semicondutor por causa disso, porque a condução de eletricidade dele está intermediária entre isolantes e condutores, bons isolantes e bons condutores. E aí a gente tem um conceito chamado condutividade, que tem uma definição bastante intuitiva de se entender. Quer dizer, a condutividade ela é simplesmente o inverso da resistividade. Olha o sigma de novo aí, né? Então, o sigma de condutividade está aqui. Não confundir com densidade de carga, tá? Nesse contexto aqui, sigma representa condutividade. Então, não confundir com densidade superficial de carga, tá bom? Então, a condutividade é o inverso da resistividade. O que significa que um material com uma resistividade baixa é um bom condutor. É o exemplo dos metais. O metal tem uma resistividade baixíssima, 10 a menos 8. Então, a condutividade do metal vai ser 10 a oitava, né? Exemplo, metais. Vou colocar só a ordem de grandeza, tá? Então, na ordem de grandeza, a condutividade do metal é 1 sobre 10 a menos 8. Então, é da ordem de, que é 10 a oitava. Então, a condutividade do metal é da ordem de 10 a oitava, né? O semicondutor, aqui, o silício tipo N, 10 a menos 4. Silício tipo N vai ter uma condutividade da ordem de 1 sobre 10 a menos 4, que é 10 a quarta. Então, se a unidade de resistividade é ohm sobre metro, ohm vezes metro, a unidade desse aqui vai ser 1 sobre ohm vezes metro, né? Ou ohm a menos 1, metro a menos 1 também. Então, a gente pode botar essa unidade aqui. Esse 10 a oitava, ohm a menos 1, metro a menos 1. E aqui 10 a quarta, ohm a menos 1, metro a menos 1. Certo? E, como último exemplo, os isolantes aqui, por exemplo, o vidro. Varia muito a densidade, mas vamos considerar 10 a 10. Então, no vidro, a condutividade dele seria da ordem de 1 sobre
10 a 10, que seria 10 a menos 10, ohms a menos 1, metro a menos 1. Então vejam que a condutividade ela é altíssima para os metais, que significa que os metais são bons condutores. Ela é intermediária aqui para o silício, que significa que ele é um semicondutor. E ela é muito, muito, muito baixa para o vidro, que significa que o vidro é um péssimo condutor, né? Então a resistividade mede a resistência de um material à passagem de corrente e a condutividade mede o quão bem ele conduz. E é lógico, né, que uma é o inverso da outra. Quanto mais resistente, pior condutor. Quanto menos resistente, melhor condutor. E aí, para o caso de um cilindro, a gente pode calcular a resistência a partir da resistividade. Por que interessa um cilindro? Se a gente tem que pensar na realidade, né? A realidade é a maior parte da condução de eletricidade é feita através de fios. Agora mesmo eu estou sentado aqui olhando para fora e tem um monte de fio ali no poste. E esses fios são cilindros feitos de material condutor de metal, geralmente alumínio. Então, mesmo que a gente olhe de perto e veja que ele é meio trançado, que tem, no fim das contas, vai ser uma coleção de cilindros grudados um no outro. Então, esse exemplo do cilindro aqui não é só tipo aqueles exemplos que a gente vê, que nem a gente viu no início do curso, né? Exemplos, às vezes, distantes da realidade, tipo campo de um disco perfeito, de um plano perfeito, de um fio perfeito, essas coisas. Não. Aqui é muito, 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 muito perto da nossa realidade, que se tem um material condutor em forma cilíndrica. Por quê? Porque são os fios das nossas residências, dos nossos postes, etc. Tá? Então vamos imaginar esse cilindro aí, condutor, e vamos imaginar que ele tem um certo comprimento L. A gente sempre chama o comprimento de L, isso é um costume de traduzir livro americano, né? Porque em inglês é length, e que significa comprimento. E aqui a área da seção transversal é a área dessa base aqui do cilindro. Vai ser A. Certo? E a partir daí a gente pode expressar a resistividade, né, da expressão que a gente chegou, que é campo sobre densidade de corrente. Então o campo ele vai ser V sobre L. Tá? Isso daqui é uma questão que está lá no capítulo sobre potencial. E a densidade de corrente vai ser I sobre A. Então a gente pode rearrumar isso, que é uma divisão de frações, né? Então é a primeira fração vezes o inverso da segunda. A segunda é o denominador, é I sobre A. Então fica A sobre I. E só o que eu fiz ali foi passar o I para baixo do V e o L para baixo do A. Então ficou V sobre I, A sobre L. Tá? É o que está bem aqui, nessa passagem daqui para cá. Ok? Mas isso é álgebra básica, né? Então deixa lá no cantinho. Só que nós acabamos de ver hoje, no início da aula, que a resistência é V sobre I. Potencial, diferença de potencial sobre corrente. Então, bem aqui, na verdade, o que tem é a resistência. Tá? Então, ρ vai ser igual a resistência vezes A sobre L. Só que como nos interessa, e eu já vou explicar por quê, expressar a resistência a partir da resistividade, então a gente tem que isolar a resistência em função da resistividade. Ou seja, passar o A sobre L dividindo. Então fica R igual a ρ vezes L sobre A. Essa daqui é a resistência a partir da resistividade. Por que me interessa, então, saber isso? Porque a gente pode pensar num exemplo em que a gente tem uma tabela, né? Então a gente vai ter uma tabela com a resistividade, que no caso é essa daqui. E aí a gente pode construir um resistor a partir dessa tabela. Então vamos dizer que a gente tem
silício tipo N, tá? Então a resistividade dele vai ser 8,7 vezes 10 a menos 4. Deixa só eu apagar isso daqui. 8,7 vezes 10 a menos 4. Então vamos supor, exemplo. Vamos supor que a gente tem silício tipo N aqui. Então a resistividade dele é 8,7 vezes 10 a menos 4 ohm vezes metro, né? E vamos supor que a gente quer construir um resistor R que tenha uma resistência de 10 ohms, de 87 ohms. Vamos supor que a gente quer um resistor assim. E aí, a área da seção transversal desse fio, a gente tem um fio de silício aqui, e a área desse fio, essa área bem aqui, dessa base, vamos supor que essa área ela é 10 a menos 3, vamos dizer assim, 10 a menos 4 metros quadrados. Qual deve ser, então, o comprimento L desse fio para que ele tenha essa resistência de 87 ohms? Então, a área sendo 10 a menos 4 metros quadrados, vamos supor isso, não sei nem se isso é realista, é apenas um exemplo, tá? Não. Qual vai ser o comprimento? Então, a gente usa essa fórmula aqui para isso, quer dizer, essa fórmula diz como a gente pode construir um material, construir um resistor, sabendo a resistividade do material que constitui ele. Então, como é que a gente faz? A gente vai lá na tabela, vê qual é a resistividade, nesse caso era do silício, certo? E aí a gente constrói ele sabendo o comprimento e a área da seção transversal. Então a gente usa a fórmula aqui nesse nosso exemplo, né? A resistência vai ser resistividade vezes L sobre A, não é isso? Então, vou só apagar esse desenho aqui que está ocupando muito espaço, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim. Vai ficar assim, então. Como eu quero saber o L, eu vou isolar ele lá na fórmula. Então, ele fica RA sobre ρ. Então, vai ficar 87 ohms vezes a área, que é 10 a menos 4, dividido por ρ, que é 8,7 vezes 10 a menos 4. Então, esse comprimento, aqui é ohm vezes metro, não, é ohm vezes metro em cima, estou confundindo. Embaixo é ohm e ali é ohm vezes... E a área que é metro quadrado. Ah, tá, era isso que estava errado. Tá, então vai sobrar só metro em cima, vai cortar esse 10 a menos 4 com esse, fica 87 sobre 8,7 dá 10. Então esse comprimento seria 10 metros, tá? Em unidade do SI. Então é isso, pessoal. Mais ou menos assim que a gente usa essa fórmula. E aí uma coisa interessante da gente ver é que a resistividade ela muda com a temperatura. Porque tudo muda com a temperatura, na verdade, né? E aí a gente pode pensar sobre isso teoricamente ou a gente pode verificar isso também experimentalmente, né? Então, teoricamente, seria mais ou menos assim, a temperatura tem a ver com a agitação média das partículas, né?
Então, à medida que a temperatura aumenta, as partículas que constituem o material vão oscilar mais. E isso vai atrapalhar a condução da corrente, porque a condução da corrente é um fluxo de portadores de carga nesse condutor. Então, aumentar a temperatura atrapalha a passagem da corrente. E verificando experimentalmente, a gente pode ir medindo a resistividade a uma determinada temperatura e ir aumentando a temperatura lentamente, certo? E aí a gente precisa ter uma modelagem matemática dessa variação, tá? E o modo como se faz isso, como qualquer modelagem, em primeiro lugar, a gente faz uma aproximação linear, ou seja, é supor que uma grandeza varia linearmente com a outra, ou seja, que uma é proporcional à outra. Tudo isso que eu falei são sinônimos. Então, a primeira hipótese é o modelo linear, que é simplesmente dizer a resistividade é diretamente proporcional à temperatura. Já que eu vi que uma é crescente com a outra, que a resistividade ela cresce com a temperatura, e isso a gente pode pensar teoricamente ou experimentalmente, já que a gente verificou isso, a gente precisa tornar mais preciso isso. E a gente torna isso mais preciso através de uma modelagem. Então, a primeira modelagem que a gente pensa é a linear. Então, já que uma cresce com a outra, eu vou supor primeiro que uma é proporcional à outra, o que seria aproximar esse gráfico aqui de uma reta, tá? Ele não é reto, é levemente curvo, mas o primeiro modelo seria aproximar essa reta verde aí por uma reta. Seria aproximar essa curva verde por uma reta. Só que a maneira de fazer isso mais precisamente é medir a variação de resistividade e a variação de temperatura e dizer que as duas são proporcionais, tá? E aí, bem aqui fica uma constante de proporcionalidade, né? A gente coloca aqui a resistividade ρ0 e define essa constante bem aqui, tá? Então, o modelo linear para entender isso seria esse aqui. Resistividade a uma certa temperatura T é igual a resistividade a uma temperatura de referência T0. Aliás, a resistividade a uma temperatura T menos a resistividade a uma temperatura T0 de referência, essa variação, é igual a ρ0 vezes essa constante, que vai ser característica de cada material, vezes a variação de temperatura, certo? Onde T0 é a temperatura de referência, a temperatura considerada ambiente, né? Geralmente 25 graus Celsius, mas a gente sabe, apesar da gente saber que na nossa realidade essa não é a temperatura ambiente, mas é onde as pessoas que definiram isso o fizeram, né? E ρ0 é a densidade, perdão, a resistividade medida nessa temperatura T0. Então, ρ0 é ρ de T0. Onde aqui a gente considera que ρ é uma função da temperatura T. Isso está subentendido em tudo que eu falei. Muito bem, feito isso, a gente vai agora para um princípio importante do estudo de circuitos, que é a chamada lei de Ohm. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre a lei de Ohm é que ela não é sempre válida. Tá? Ela é uma aproximação, né, que vem da definição de resistência elétrica. Certo? E ela afirma o seguinte: a corrente I é diretamente proporcional à tensão V aplicada sobre o resistor. Então, num resistor, a corrente é proporcional a V e a constante de proporcionalidade é justamente a resistência. Então, a gente tem essa expressão aqui. Ó, a gente já escreveu essa expressão, né? R igual a V sobre I. Essa daqui é a definição de resistência. A resistência é calculada quando se tem uma tensão V e uma corrente I.
É a definição de resistência. Apesar da expressão ser a mesma, isso não é a mesma coisa que a lei de Ohm, porque a lei de Ohm significa quando eu aumentar a corrente, essa relação vai continuar válida e o R vai continuar constante, tá? Só que o que a gente verifica experimentalmente é o seguinte, dentro de um certo limite, isso continua válido, ou seja, a corrente é proporcional à tensão. Então, nesse gráfico aqui, vale a lei de Ohm. Já nesse gráfico de baixo, que é uma outra situação, outro material aqui, não vai valer essa lei de Ohm. Tá? Apenas aproximadamente, talvez num trecho muito pequeno, mais ou menos por aqui assim, onde eu marquei, a gente poderia dar um zoom com uma lupa e aí seria aproximadamente uma reta. Tá? Ou seja, uma reta da corrente em relação à diferença de potencial. Né? Mas em geral, não. Então, a lei de Ohm é essa, V igual a RI. Apenas uma questão de nomenclatura, resistores que satisfazem essa lei são chamados de resistores ômicos. Né? Ou seja, que é equivalente a dizer que a resistência deles não varia com a tensão nem com a corrente. Né? E a expressão vetorial nós já vimos, E igual a ρ vezes J. Vale como expressão vetorial da própria lei de Ohm também. E além disso, a gente tem uma outra questão importantíssima de comentar, que é a questão da potência. A potência é a grandeza que a gente conhece quando a gente vai comprar um equipamento, né? Seja uma geladeira, um celular, qualquer coisa, né? Um computador, tá? A potência é a quantidade de energia, no caso de uma fonte, é a quantidade de energia que uma fonte consegue fornecer num certo tempo. Então, é uma espécie de velocidade de fornecimento de energia. Num material que não fornece, mas sim que gasta energia, a potência é uma medida da quantidade de energia gasta num certo tempo. Então, é a medida da velocidade, mais ou menos assim, comparando com uma velocidade de gasto de energia, certo? Então, é isso que é a potência. Porque energia por si só, ela não dá essa informação. Só o valor da energia não dá essa informação. Então, é a diferença que tem, por exemplo, entre uma bateria e um capacitor. A gente pode construir um capacitor que forneça a mesma quantidade de energia que uma bateria num certo tempo, mas eles vão ter instantaneamente potências diferentes. Né? Porque quando a gente estudou capacitores, a gente viu que ele se descarrega rápido. Então, ele fornece uma potência maior num intervalo de tempo pequeno do que uma bateria que fornece uma potência menor, mas num intervalo de tempo maior. Então, a gente pode construir um capacitor e uma bateria que forneçam a mesma energia, mas eles vão ter potências diferentes. Então, falando de um jeito mais preciso, o que a gente tem é que o conceito geral de potência é uma derivada de energia em relação ao tempo. É um fluxo de energia com o tempo, ou melhor, uma taxa de variação da energia em relação ao tempo. E a unidade disso é, obviamente, a unidade de energia, que é o joule, dividido pela unidade de tempo, que é o segundo. Então, é um joule por segundo. Joule por segundo é o que a gente chama de watt. Tá? Então, a unidade de potência é o watt, que é representado pela letra W maiúscula. E aí, uma vez que a gente tem esse conceito geral de potência como taxa de variação da energia, nós precisamos agora entender como esse conceito se comporta num circuito elétrico. E depois, num momento posterior, nós vamos ver como esse conceito se aplica especificamente no que nós estamos estudando agora, que são os resistores. Tá? Então, a potência num circuito elétrico, ela vai ser
a derivada da energia potencial, que não devemos confundir com o potencial, que são coisas diferentes, tá? Então ela vai ser a derivada da energia potencial em relação ao tempo. Só que a gente ainda não chegou lá, vamos com calma, que a gente está estudando potencial. Então, bom, a gente tem uma diferença de potencial aqui na bateria, que a gente chama de V, certo? É uma diferença de potencial. Para uma carga pontual, vale essa energia aqui, essa relação, né? Como a gente viu lá no início do capítulo 24, na segunda ou terceira aula sobre o capítulo 24, que é potencial. Então, potencial é energia potencial sobre carga. Essa relação só vale para uma carga pontual, mas se a gente considera isso como uma relação de cálculo, uma relação contínua, o V pode ser visto como a derivada da energia potencial em relação à carga, né? Porque eu poderia justificar isso aqui de várias maneiras. Mas, basicamente, se a gente tiver uma pequena variação de energia potencial, vai ter uma pequena variação de potencial, né? A qual se associa, poderia ser medida por uma carga teste dQ. Basicamente é isso. Então, V igual a du sobre dQ, de onde a gente tira que du, na verdade, é V dQ. A gente pode só passar esse dQ multiplicando, né? Então, assim a gente tem a expressão para o du, e a gente pode substituir essa expressão bem aqui na potência. Então, a potência fica du sobre dt, que é V dQ, como a gente viu aqui em cima, sobre dt, que é V vezes o que sobrou, dQ sobre dt, que é a própria corrente. Então, a potência, na verdade, é igual a corrente vezes diferença de potencial. E o incrível disso aqui é que isso vale para qualquer equipamento, né? Então, por isso que o livro coloca isso assim, um ponto de interrogação bem aqui, porque pode ser qualquer coisa. Então, se a gente tem uma fonte aqui que está fornecendo uma diferença de potencial V, e aí vai passar uma corrente aqui no sentido convencional sempre, e aqui no meio tem um equipamento qualquer, então a potência dissipada, ou seja, a potência gasta nesse equipamento, P, vai ser igual a essa corrente que está passando aqui, vezes essa diferença de potencial. Então, a potência desse equipamento é que vai determinar qual vai ser a corrente que vai passar, certo? E essa potência vai ser, em qualquer caso, I vezes V. Uma observação. Essa relação não fez nenhuma hipótese sobre o funcionamento desse equipamento. Então, essa relação ela vale se esse equipamento for um capacitor, um resistor, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que vai dissipar energia. E aí vamos interpretar isso em várias situações, já que aquele dispositivo, aquele equipamento com ponto de interrogação lá pode ser qualquer coisa, né? Então, se fosse, por exemplo, um carro elétrico, né, esse carro ele vai pegar essa energia e vai transformar em deslocamento, né, do automóvel, fornecido pela bateria. Ou seja, ele vai realizar trabalho. Então, existe essa possibilidade, né? O dispositivo lá ligado na bateria pode realizar trabalho. Outra possibilidade, aquele dispositivo poderia ser outra bateria, né? Então, a gente poderia ligar ele de tal maneira que a bateria fonte lá estaria carregando essa bateria dispositivo. Que aí eu coloquei no meio essa figura de um cidadão fazendo o que a gente conhece popularmente como chupeta, né? Ou seja, é justamente isso. Usar a bateria de um carro que está carregado para emprestar um pouquinho de carga para uma bateria descarregada de outro carro, para que ele possa dar a partida, né? Então, nesse caso, a potência seria o quê? Seria a potência fornecida que vai ser armazenada na outra bateria, tá? Que também vai ser corrente vezes DDP. E a outra possibilidade, que é a que nós estamos estudando no momento,
é a do resistor. Então, a do resistor, essa potência vai ser dissipada pelo resistor, através de aquecimento. Tá? E aí, para um caso do resistor, a gente tem uma relação que relaciona, desculpem pela redundância, né? Uma relação que nos diz como expressar a resistência em função da DDP e da corrente, né? Então, a gente pode expressar essa relação mais geral aqui, que é válida em qualquer situação, que é potência igual a corrente vezes V. A gente pode expressar ela de uma maneira mais específica para os resistores. Então, para um resistor, a resistência vai ser tensão sobre corrente. E aqui a gente tem corrente e tem tensão. Então, se a gente isolar o V nessa relação, o V vai ser corrente vezes R, tá? Porque está ali R igual a V sobre E. Então, se a gente isolar V, a gente tem que passar multiplicando, o V fica igual a IR, tá? Que é o que está bem aqui. Então, V igual a IR, eu substituo na expressão da potência, a potência fica I vezes V, sendo V igual a IR. Então, fica I quadrado vezes R, tá? Então, para o caso de um resistor, a potência pode ser expressa como a corrente ao quadrado vezes a resistência. Essa daqui, ela é útil para calcular a potência quando a gente sabe a corrente e quando a gente sabe a resistência. Mas vamos supor que em vez de um amperímetro aqui, porque a gente só tenha um voltímetro. Então a gente só é capaz de medir a tensão aqui por algum motivo. Então, em vez disso, a gente tem que isolar a corrente aqui nessa expressão do resistor, né? Isolando a corrente vai ser V sobre R. Substituindo na expressão da potência, essa corrente vai ficar V sobre R vezes o V da fórmula da potência. Então, fica V quadrado sobre R. E essa daqui é útil quando a gente tem a diferença de potencial ou tensão e quando a gente tem a resistência R, certo? Tensão V ou a resistência R, tá? Então, ainda tem uma parte sobre semicondutores e supercondutores aí no livro, mas vai ficar para a nossa próxima avaliação, tá bom? Para essa nossa segunda avaliação, fica o conteúdo até esse slide aqui, né? Potência dissipada por um resistor. Tá ok, pessoal? Então, bom fim de semana para vocês. Nesse final de semana eu vou enviar a nossa segunda avaliação, tá bom? E vou dar um prazo para vocês até a quarta-feira, porque não é um dia que a gente tenha aula, né? Terça-feira fica valendo a de hoje, no lugar da de terça. E aí na quinta-feira a gente começa o conteúdo referente à terceira e última avaliação. Então, mais uma vez, bom fim de semana para vocês e até a próxima. Estou à disposição, já me coloco à disposição para responder qualquer dúvida da próxima lista. Fiquem à vontade, tá bom? Até a próxima.